Olá, tudo bem? Vamos então agora aqui à solução do nosso problema de número 2. O problema número 2 ele diz o seguinte: em um torneio no qual cada participante enfrenta todos os demais uma única vez, são jogadas 780 partidas. A pergunta é: quantos são os participantes? Perceba que esse problema ele está sendo aqui apresentado meio que na contramão dos problemas que a gente vinha resolvendo, né? Antes a gente geralmente tinha ali, né? Se fosse para colocar na ordem que a gente estava acostumado a resolver, geralmente ele daria a quantidade de times, né? E perguntaria a quantidade de partidas jogadas. Mas perceba que aqui foi feito na contramão. Isso vai, em princípio, né, gerar um pouquinho mais de resistência, né? Para a nossa solução, mas vai também abrir a nossa cabeça para a gente perceber e começar a raciocinar de maneira um pouco mais ampla, certo? Então vamos aqui começar o nosso esboço. Eu não sei quantos times são, mas uma coisa eu sei: se eles vão se enfrentar, né, de maneira que todos, né, vão jogar contra todos, então eu estou pensando aqui em confrontos e não estou pensando na ordem das partidas, certo? Então aqui para mim não interessa se o time A vai jogar primeiro com o time B ou se o time A vai jogar primeiro com o time C, não interessa, a ordem das partidas não interessa. Assim como também, se o time A joga com o item B, com o time B, isso é a mesma coisa que o time B jogar com o time A. Por quê? Porque também aqui para nós a ordem, né, não vai alterar o confronto. Então perceba, eu estou trabalhando com a ideia de combinação, só que eu não conheço a quantidade de times. É por isso mesmo que o primeiro passo que eu vou trilhar aqui é justamente chamar de N, ou seja, dar uma representação literal para um número que eu ainda não conheço, né? Eu vou chamar de N exatamente o número de participantes que eu tenho. Eu ainda não conheço, mas eu espero que possa descobrir. Então, o número de participantes, ok? Esse é o meu número de participantes. Ok, vamos lá. Como eu já sei que o conceito é o conceito de combinação, então eu vou utilizar uma combinação de N elementos. Tomados quanto a quanto? Bom, um adversário enfrenta um outro adversário e isso vai ocorrer com todos. Então, eles se enfrentam de 2 em 2, certo? Então, é uma combinação de elementos, somar 2 a 2, ok? Isso tem que dar 780. Em princípio, pode parecer aqui que está um pouquinho abstrato, né? Porque aqui você tem um N, talvez aqui você comece a desmotivar, mas calma, vamos por partes. Tenta desenvolver um pouquinho mais aqui essa expressão e você vai ver que nem tudo está perdido. Vamos lá. Então, tem uma combinação de N elementos, isso aqui de acordo com o que a gente viu, né? Isso aqui tem que ser N fatorial, dividido por 2 fatorial, vezes N menos 2 fatorial. Não foi assim que a gente aprendeu? Né? Essa aqui é a forma de combinação que a gente chegou. Isso tem que dar 780, né? Ainda está um pouquinho esquisito. O que a gente vai fazer aqui? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos desenvolver um pouquinho aqui esse N fatorial, né, com o intuito de cancelar esse N menos fatorial, né? Perceba que é possível fazer isso, uma vez que N fatorial pode ser olhado como sendo N vezes N menos 1 vezes N menos 2 fatorial. E aí, eu consigo cancelar 2 fatorial, posso escrever como sendo 2, eu consigo cancelar N menos 2 fatorial e agora o meu problema vai ficar bem mais simples. Por quê? Porque sumiu o fatorial, eu simplesmente reduzi o meu problema a uma equação de grau 2, onde a minha incógnita é N, certo? Então vamos lá. Vamos multiplicar aqui então por 2 e desenvolver aqui usando a propriedade distributiva. Aqui vai ficar N vezes N, N ao quadrado, correto? N ao quadrado, menos N vezes N, N vezes 1, é isso? Então menos N, certo? Aqui ficaria 780 vezes 2, que vai dar 1560, né? Mas como a gente vai trabalhar aqui com ele no primeiro membro, então ele figura aqui no primeiro membro com a operação inversa, ou seja, se ele está aqui positivo, ele vem para cá negativo. Então aqui fica menos 1560, que é igual a 0. Pronto. Aqui basicamente você tem duas ferramentas para resolver essa equação, certo? Eu vou resolver das duas. Qual é a primeira ferramenta? A primeira ferramenta seria utilizar soma e produto, ou seja, procurar dois números cuja soma dá 1
e cujo produto dá 1560. Em geral, essa ideia de resolver por soma e produto nem sempre funciona. Por quê? Porque às vezes as raízes não são números inteiros, às vezes as raízes são números radicais, né? São raízes de primo, por exemplo, e aí você não consegue. São racionais, pode ser frações, pode ser racionais, então nem sempre funciona. Mas como nós estamos esperando uma resposta que seja um número de participantes, eu estou esperando um número positivo. Então, se eu sei que é um número positivo que somado com outro dá 1 e que multiplicado com outro dá menos 1560, então é claro que esse outro número também tem que ser inteiro, certo? Então, faz sentido eu procurar uma resposta aqui mentalmente por soma e produto. A dificuldade é porque esse número aqui é muito grande, 1560 é muito grande. Uma maneira de facilitar essa busca é você fatorar o 1560, que é o que a gente vai fazer aqui. Eu vou pegar então 1560, ok? 1560 e vou fatorar, certo? Então, dividindo por 2, isso aqui dá 780. Dividindo por 2, isso aqui dá 390. Dividindo por 2, isso aqui dá o quê? Isso aqui dá precisamente 195. Aí já não dá mais por 2, também não dá por 3, porém dá por 5. Dividindo por 5, isso aqui vai dar precisamente quanto? Vamos lá, me ajuda aqui. Eu vou ter 39, é isso mesmo, 39. E aí, dividindo aqui agora por 3, perdão, por 3 não, né? Na verdade, dava para dividir aqui por 3, né? Eu me precipitei aqui, né? Dava para ter dividido por 3. 9 mais 6, né? Isso é 15. 15 é dividido por 3. Dá para dividir por 3, mas não tem problema. Vamos dividir por 3 agora. Eu divido aqui por 3. Aqui fica 13. 13 é primo, então só dá por ele mesmo. Então aqui fica 1. Então, qual é a fatoração que a gente chegou? A gente chegou na seguinte fatoração. Vamos escrever aqui em cima, né? Então, 1560 eu posso escrever como sendo 2 ao cubo vezes 3 vezes 5 vezes 13. Mas no que isso me ajudou então, professor? Bom, se você tiver o olho bastante atento, você vai perceber que 2 ao cubo vezes 3 é o quê? É 8, perdão, 2 ao cubo vezes 5 é o quê? É 8 vezes 5. Isso é 40. 3 vezes 13, você vai perceber que é o quê? 39. Apareceram dois números aqui interessantes. Por quê? Eu estou buscando dois números cujo produto seja 1560 e cuja diferença seja 1. Ou seja, é justamente 40 e 39, porque 40 menos 39 dá 1. 40 vezes 39 dá 1560. Então, consequentemente, né, eu tenho aqui duas opções aqui de solução, né? Eu tenho n igual a 40, né? Porque aqui está positivo, né? Ou n igual a menos 39. Por que menos 39? Porque o produto tem que ser menos 1560. Então, eu não poderia ter 40 e 39. Eu teria que ter ou menos 40 e 39, ou eu teria que ter menos 39 e 40. Mas como a soma tem que dar 1, tem que ser positivo, então ou eu tenho obrigatoriamente que n vai ser 40 ou n vai ser menos 39. Bom, eu estou falando de time, então n é um número natural, portanto tem que ser positivo. Então essa resposta aqui não serve, não satisfaz, não convém, não é isso? Não faz sentido para nós, né? Não faz sentido, porque é negativo. Então, consequentemente, essa daqui é a nossa resposta, n igual a 40, ok? Essa é uma maneira de chegar no resultado, utilizando só um produto. Talvez você possa dizer, professor, mas eu não tenho essa facilidade de enxergar dois números mentalmente. Então, o que você faz? Você faz por forma de Bhaskara, não tem problema nenhum. Para fazer pela forma de Bhaskara, você precisa primeiro calcular o delta. Então, agora vamos olhar aqui, calculando o delta para essa equação. O delta é b ao quadrado, ou seja, é menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1, né? Vezes a vezes c, onde o c é menos 1560. Vamos lá. Então, isso aqui é 1 mais 4 vezes 1560, você pode pensar assim, né? 4 vezes 1500 dá 6.000, mais 4 vezes 60, 240. Então, isso aqui é 6.240. Então, isso aqui vai ser 6.241. Para você chegar no seu resultado, então, você vai ter duas opções. N igual a menos B, ou seja, menos 1, mais, né?
Mais ou menos raiz de 6.241, certo? Dividido por 2 vezes A, ou seja, por 2 vezes 1. Perceba que isso vai te conduzir, né, obviamente, a uma solução positiva e uma solução negativa. É claro que a que tem esse mais aqui é que vai ser a positiva, certo? Então isso vai te conduzir a 2 soluções. O difícil aqui é você calcular a raiz desse número, porque esse número aqui é um número muito difícil de fatorar. Se você for tentar fatorar, você vai ver que não vai dividir por 2, você vai ver que não vai dividir por 3, você vai ver que não vai dividir nem por 5, nem por 11, nem por 13, nem por 17, ou seja, é um número difícil. Então, por isso, você vai usar a sua calculadora e você vai ver que a raiz desse número aqui é 79, mas é uma fatoração difícil de fazer. Por isso que talvez, nesse caso, seja mais simples buscar mentalmente, né, dessa forma aqui, do que de fato tentar fatorar um número que não tem fatores primos, né, pequenos, ok? Então, isso daqui vai nos conduzir a 2 respostas, né? 1 mais ou menos 79 dividido por 2. Isso aqui nos conduz a 2 respostas. Eu vou ter o quê? Eu vou ter uma, né? Que vai ser, quando eu utilizo o mais, então vai ser 80, né? Dividido por 2, que é 40, certo? E a outra vai me conduzir a, quando eu coloco o menos, vai me conduzir a menos 78 dividido por 2, que é menos 39, ok? Então, pelo mesmo motivo que eu desprezei o menos 39 aqui, porque não faz sentido, eu estou falando de coisas positivas, eu vou desprezar também nessa situação e continuo chegando à conclusão de que n deve ser 40, certo?